Olá, meu nome é Ricardo Moreira, eu sou IR e produtor musical. Hoje eu trago aqui mais um corte comentado, dessa vez eu selecionei o meu amigo Paulo Junqueiro, que é presidente da Sony Music Brasil, para dar um depoimento sobre determinado assunto que eu achei interessante trazer à tona. A gente falou muito tempo naquela rede de vídeos longos, quem puder acessar a entrevista inteira é meu convidado. A gente falou sobre muitos temas interessantes. Eu peguei primeiro esse que fala sobre shows de talentos, sobre reality shows musicais, que eu acho um tema muito palpitante, muito curioso, sobre o qual eu tenho opinião como admirador de música e também como profissional. Então, peguei isso aí porque na vida do Paulo, isso é uma parcela muito interessante. Mas falando na vida dele, ele é português, nasceu em Coimbra, mas viveu muito mais tempo em Lisboa e acabou sendo tirado de umas férias longas, digamos assim, quando jovem, lá no Algarve, que é um lugar super quentinho, onde tem sol o ano inteiro, em Portugal, pela irmã, que arrumou um emprego para ele dentro de um estúdio. Ele começou como assistente, depois passou a técnico, enfim. A vida acabou carregando esse Paulo Junqueiro, ainda jovem, para os estúdios no Rio, e ele, enfim, começou a trabalhar com rock, porque ele veio meio com uma fama de um cara que sabia mixar rock, que era uma coisa complicada aqui em termos de linguagem para os brasileiros, e ele acabou sendo produtor, além de engenheiro de som, e com o tempo ele acabou por ser diretor artístico da Warner, e seguiu com uma carreira bacana, brilhante, que foi levando ele de volta até para Portugal. Foi presidente da Sony Music Portugal, depois veio para o Brasil e é presidente da Sony Music Brasil, ou seja, uma carreira brilhante e tal. É outro nome do disco que eu tenho a felicidade de chamar de amigo. Trabalhamos juntos na EMI, né? Bem, o que aconteceu com o Paulo foi que num determinado momento, quando ele já era presidente da Sony Music de Portugal, o programa X Factor, que viria a se chamar Fator X. Aqui em Portugal é curioso essa coisa, tem coisas que eles traduzem, tem coisas que os portugueses não traduzem. Por exemplo, se você chamar a Leroy Merlin, sabe o que é? É a Leroy Merlin. De Leroy Merlin aqui eles ficam loucos, mas às vezes eles traduzem coisas como eventualmente não falam o H, por exemplo. Se eles estão falando Honda, eles não falam carro Honda, eles falam Honda. Eles, por exemplo, não falam home, eles falam home. É engraçado. Pois é, mas vez por outra o português é muito anglo, né, que eles não se atêm muito aos Estados Unidos, mas à Inglaterra. Às vezes são muito anglo e às vezes não são muito anglo. Nesse caso, não foram. Então o fator X virou fator X, sendo X Factory originalmente. E foi um sucesso incrível, né? Foi um sucesso incrível. Vamos ouvir o Paulo Junqueiro falar sobre essa etapa, digamos assim, onde ele se tornou artista, aqui em Portugal, e depois a gente comenta. Vamos lá, vamos ouvir primeiro. Cara, o X Factor é um programa que, por alinhamento internacional, pela Psycho estar dentro da Sony, era um programa que nós, Sony Portugal, iríamos lançar os artistas. E eu tinha todo o interesse, porque eu pensava, bom, pode vir ali uma grande estrela. É uma exceção? Mas pode acontecer. Uma grande coincidência, quem produz o X Factor é uma empresa chamada Fremantle. O presidente da Fremantle era meu vizinho, meu amigo, Frederico. E eu enchi o saco do Frederico. Olha, quando é que vocês trazem o X Factor para cá? Quando é que traz o X Factor, o X Factor? Até um dia que a gente se cruza lá na rua e ele fala, pô, estou fechando o X Factor, acho que mês que vem a gente fecha. Estou fechando com a CIF. Falei, pô, yes. Quando ele fechou, me chama para a primeira reunião. Pô, o que você acha, não sei o quê, o ponto de jurados, tudo isso, tudo aquilo, como é que tá, a Sony tá dentro? Claro, tá dentro, vamos embora. Pô, eu já tinha aqui uns nomes, eu falava, pô, esse aqui gosto muito, esse aqui já não sei se tal. Aí comecei a dar opinião, né? E comecei a participar das reuniões. E aí, eu não sei de onde, quem teve a ideia, falou, pô, você podia ser jurado, né? Eu falei, como assim? Não, você podia ser. Eu falei, não, nem pensar, cara, não tenho vida para isso. Não consigo. Pô, eu completamente absorvido pela Sony e horários, e eu trabalhava 20 horas por dia. E não dá. Aí começa a vir uma pressão grande e vem uma pressão do meu chefe. Então alguém dentro da Fremantle falou na Psycho, a Psycho que estava dentro da Sony, pô, Paulo, você não quer considerar e tal? O que acontece? Eu ser o diretor-geral da Sony em Portugal dá uma credibilidade no programa. Não é eu, Paulo. Sem dúvida. É um
ocupasse aquela cadeira e dar uma credibilidade. Cara, esse cara é o presidente da Sony que vai lançar os artistas e o cara tá dando opinião, esse cara tem 30 anos de janela e tal, então dava uns tapas, né? Cara, eu não tava muito afim. É aí que eu chamo a Paula Homem, minha querida amiga Paula Homem, que, né, a líder da Sony até agora, e eu chamo a Paula para me ajudar e quase, pelo amor de Deus, vem, porque eu vou pro programa. E aí, quando eu entro no programa, eu tentei usar o programa da melhor forma, né? Já que eu estava lá, acho que foi muito bom para o programa, acho que foi bom para os artistas, foi muito bom para mim e muito bom para a Sony. Porque eu fiquei com uma imagem limpa, boa onda, tranquilo, e a Sony passou a ser uma marca falada todos os domingos, né? Então, aquilo virou um endomarketing muito forte para a Sony também. E para mim, eu não podia sair. Porque, cara, era um programa que competia com o Big Brother. Era o mesmo horário do Big Brother no domingo. E ganhava do Big Brother. Veja só, ganhava do Big Brother. Olha que coisa boa, música ganhando de um programa como o Big Brother. Não vou aqui tecer comentários sobre o que eu acho do Big Brother, mas sem dúvida eu acho que tem muito mais arte num programa musical do que num programa de bichinhos de laboratório social como o Big Brother. Mas de qualquer maneira ganhava. E é interessante, vamos analisar isso do ponto de vista do Brasil, né? A gente no Brasil tem, aliás, no mundo inteiro, né? Desde da era do rádio, de todos os países, eles acabaram por fazer programas de calouros, né? Havia o do Ari Barroso, famoso na Rádio Nacional e tal, que o cara levava uma gongada, serrasse e tal. Mas até então, e essa tradição dos programas de calouro perpassou para a TV, quando a TV surgiu, e um dos mais famosos era o do Chacrinha, e que o cara ia lá, o Chacrinha apresentava vários números musicais de artistas consagrados, playbacks, né? Depois entrava um sujeito lá ao vivo e sofria lá tentando cantar a música da ocasião lá, e levava a buzinada do Chacrinha ou não, né? Então, assim, os programas de auditória, havia o do Flávio Cavalcante, que era um programa de variedades, mas também tinha um momento de calouros e tal. Então, assim, essa tradição existe no mundo inteiro. O que a gente verifica é que no Brasil, não vou arriscar no resto do mundo, que eu não conheço essa estatística, mas no Brasil, tradicionalmente, esses programas de calouro, eles não revelam artistas de carreira com longevidade. Carreiras, você bota nessa mão aqui, você pode citar, por exemplo, o Emílio Santiago, que era uma grande voz num país como o Brasil, que tem poucos intérpretes masculinos, apenas intérpretes, não cantautores. O Emílio foi uma grande voz, infelizmente não está mais entre nós, mas ele foi uma grande voz revelada pelo programa Flávio Cavalcante. E a gente tem aqui ali, por exemplo, o Fama, ele revelou a Roberta Sá, e o Tiaguinho, que acabou indo para o Exalta Samba, hoje em dia é um cantor estabelecido, em carreira solo e tal. Mas tirando esses dois ou três, parece que o Ruge também teve, quando o SBT fez o Ídolos, mas são poucos artistas, e também o Ruge não existe mais. Poucos, a maior parte deles viraram atração de praça de alimentação de shopping. Eles não fizeram carreiras. Porque eu poderia pontuar algumas diferenças, assim. Uma das coisas que eu acho que atrapalha é que os chamados shows de talentos, os reality shows que passaram a ser, fiz até uma relaçãozinha aqui, passaram a ser, dentro da TV Globo, o Superstar, o Fama que eu já citei, o The Voice Brasil, e dentro do SBT outros mais, dentro da Record também. Esses programas todos, eles não eram, embora fossem muitos deles ligados à gravadora, como por exemplo os da TV Globo, eram ligados à Som Livre, eles não tinham gente com expertise musical fazendo a parte musical do programa de televisão. Não tinham. Então o que acontecia? Ficava na mão de produtores musicais, alguns deles eu conheço, alguns deles eu respeito e gosto, mas esses produtores, eles não tinham visão de A&R, eles tinham visão
Eles tinham a visão do produto deles, que era um produto audiovisual para a televisão, um espetáculo televisivo. Não era necessariamente feita uma misturinha de artista e repertório, pensando na melhor expressão daquele artista, no sentido da carreira. Era pensado no sentido da atração audiovisual. E isso eu acho que é a grande quebra que não teve. Realmente eu acho que para esses programas, durante toda a tradição deles no Brasil, eles vingarem, as carreiras desses artistas vingarem para além do programa de televisão, eu acho que tinha que ter alguém pensando a carreira, e quem pensa a carreira é a IR. E isso não acontecia nos programas de televisão, justamente porque eu falei, porque os produtores musicais das televisões, muitas vezes eram músicos, diretores musicais, pessoas que, na verdade, quando prestavam serviço às gravadoras, ou editoras, como se fala em Portugal, eles quando prestavam esse serviço, eles ficavam à mercê da conceituação do AIR, né? A conceituação do AIR que transmitiu o que aquela companhia queria para aquele artista. Então, claro, evidentemente, o produto da gravadora era o artista e o fonograma, ou eventualmente o DVD, quando havia o DVD, enfim, quando havia era o áudio ou o áudio e vídeo daquele artista sendo o produto fim. E na televisão não, o produto fim era no programa de TV que entrava no ar e saía. Então, esses programas não tinham e não têm, e acho que não vão ter, nenhum compromisso com a carreira daquele artista. Ele revelava, fazia aquela competição, elegia o melhor e tchau e bênção. Tinham direito a fazer um disco, no caso do Brasil, da Som Livre, e acabou. Se não tivesse uma grande ideia que sustentassem aqui, por exemplo, tem uma artista que eu gosto muito, que é a Lucy Alves. É uma artista que hoje em dia tem muito mais sucesso como atriz do que propriamente como cantora, mas muito talentosa, multi-instrumentista, bela figura. Eu já trabalhei com ela como direção musical num especial da TV Globo. Eu acho que tinha vários caminhos para ela, não exatamente os caminhos que eu penso, que ela colocou em prática, mas de qualquer maneira, ela grudaram nela uma identidade muito próxima da Elba Ramalho, e nem sempre aquilo era um figurino correto para a carreira, podia ser correto para o programa, e não vou discutir. Era correto para o programa, mas podia não ser correto para a carreira. Mas ninguém vai saber, nunca se vai saber, se o formato que um AIR de gravadora colocaria para um artista nesse show de talentos também não seria bem-vindo. Eu arriscaria dizer que sim, seria bem-vindo, que muitas vezes me decepcionava muitas escolhas dos meus colegas. Não achava a música boa, eu não achava a música não tinha a cara do cara, o arranjo não tava essas coisas. Eu achava um monte de coisa. Eu botava um monte de defeito. Eu nunca gostei muito desse tipo de programa, de assistir esse tipo de programa, que me dava muita agonia, que eu ficava, ai meu Deus do céu, por que isso? Por que essa música? Por que esse tom? Por que esse arranjo? Eu ficava sempre botando um bocado de defeito. E, na verdade, os defeitos que eu colocava eram os defeitos de visão de AIR, que pode ser que, se fossem reparados, quem sabe aquele artista não partisse para uma carreira e realmente virasse um artista estabelecido, fazendo projetos todo ano, tendo uma agenda de shows lotada o tempo todo, e não sendo atração de praça de alimentação de shopping center, entendeu? Mas, ao contrário do que aconteceu no Brasil, esse X Factor, ou Fator X em Portugal, para o qual o Paulo Junqueira acabou por ser escolhido como um dos jurados, e que tinha tudo a ver, tudo a ver, por quê? Porque ele era o presidente da companhia que ia lançar aqueles discos. Então, ele, com certeza, ele interferiu de alguma forma na estética toda musical, propriamente dita, né? E isso era uma coisa boa. Eu faço meia culpa, eu não fiz a pergunta que não quer calar, era ali, ele fala, Paulo, revelou-se algum artista desse programa? Eu não sei dizer para vocês. Eu vou perguntar depois para ele. Mas, de qualquer maneira, eu não sei dizer para vocês. Mas ele mesmo ali no meio, se vocês repararam no que ele falou assim, eu achei legal fazer, porque vai que revelava alguém. É uma exceção. Ele mesmo sabe que é uma exceção quando se revela um artista
dentro do reality show, dentro do show de talentos desse. Mas, de qualquer forma, se você me perguntar assim, é melhor ter ou não ter? É melhor ter, né? É melhor ter esses programas, pelo menos a gente bota música na televisão, porque nos anos 80, boa parte dos anos 90, a música era campeã de audiência, entrava a música, era uma maravilha, mas já nos anos 90, no Faustão, eles tinham ali um hip hop automático e toda vez que entrava a música, caía a audiência, por incrível que pareça. Então, assim, quem assistiu o Faustão nos anos 90 podia perceber que de vez em quando o Faustão meio que acabava uma música no meio, ou então o artista ficava pro final, lançava os caracteres com o cara cantando a música, porque a audiência, por alguma razão, caía. Mas isso não era uma tradição nacional. Muito tempo antes, havia programas como Globo de Ouro, que era uma parada, gente. Era uma parada musical. Os 10 primeiros colocados iam lá, cantavam o seu plebecão, às vezes botavam voz em cima, BG, como a gente chama, colocava a voz sobre o BG. E todos os artistas importantes, do Roberto Carlos ao novato que tinha estourado uma música, estava ali e o programa tinha audiência. O programa do Chacrinha, com as atrações de artistas consagrados, então, tinha muita audiência. Por alguma razão, isso foi se desconectando. E os reality shows recuperaram, de certa forma, essa capacidade de colocar a música novamente como uma atração televisiva palatável. Mas por que isso aconteceu, minha gente? Já que eu estou, por um lado, criticando, dizendo que eles não faziam carreira, não faziam artista de carreira. Porque entrava o elemento novelização, que na verdade contaminou toda a TV aberta no Brasil. A novelização. Você vê que a novelização existe dentro do jornalismo. O cara noveliza a própria notícia, que deveria ser uma coisa factual. Olha, morreu fulano e tal. Olha, caiu o avião não sei o quê. Olha só, presidente tal foi eleito. Ter-se uma notícia, não fria, mas bem dada, apenas bem dada, colocam sempre a novelização, uma emoção qualquer, para as pessoas se sentirem atraídas. E essa novelização, ela perpassou também para esses reality shows, que viraram uma competição, tinham torcida, uns torciam para uns, torciam para outros, pegaram artistas em relativo ao caso, pelo amor de Deus, não quero faltar com respeito com ninguém, como Carlinhos Brown, que eventualmente não tinha projeto no momento, como o Lulu Santos, que eventualmente não tinha um projeto bom. E, na verdade, levantaram a pipa desses artistas. Os artistas saíram dali fazendo muito mais shows e ganhando um grande espaço, retomando um grande espaço para si. Voltaram ao centro das atenções com isso. E viraram, de certa forma, alguns mais clowns, alguns mais palhaços, outros menos atores, alguns fazendo mais concessões, outras menos concessões. Por exemplo, eu sei que isso, as pessoas mudam de ideia, e a gente é feito para mudar de ideia, a cabeça da gente vai para frente e muda, mas é curioso notar, eu estava com o Lulu Santos, eu ainda trabalhava no departamento de televisão, eu estava com o Lulu Santos quando ele fez um discurso contra o sertanejo, contra o domínio da música sertaneja e contra a manifestação política naquela época de apoio ao Fernando Collor do sertanejo. O negócio da Casa da Dinda e fazer saraus lá, os sertanejos na Casa da Dinda, não sei o quê. E ele criticava aquilo veementemente e brigando pelo espaço da pop musical, do rock and roll. Deve ter no YouTube, é só procurar. E anos mais tarde, talvez 2 décadas, estava lá o Lulu Santos e um dos padrinhos deles lá era uma dupla sertaneja. Quer dizer, se a Conceição, se não era, se a cabeça do Lulu mudou ou não sei. Mas havia os artistas selecionados para jurados. Eles tinham necessariamente que estar entre a evidência e o ocaso, ou seja, eles tinham que estar evidentes o suficiente para estarem ali, darem um charme para o programa, e do ocaso o suficiente para terem tempo para estarem lá e não estarem pelo Brasil fazendo shows. Porque televisão é uma coisa que ocupa um bocado. Mas, enfim... Então tinha toda essa dramatização, sabe? Tinha opinião, tinha apertar um negócio ou não apertar. Depois até o The Voice, que foi, eu acho que que teve maior sucesso no Brasil, teve The Voice Kids, assim, aí eu vou dar minha opinião, me perdoe. Eu acho criança prodígio muito chata, assim. Quando botava então a criança para cantar, se tivesse uma pauta mais infantil no programa, talvez até justificasse, mas... botar na boca de criança música de adulto, eu acho muito esquisito, sempre achei muito estranho. Mas enfim, fazia sucesso. Por quê? Por causa da novelização. Era tão bonitinho ver aquele cara tão pequenininho cantando como se fosse gente grande, né? Tem essas bobagens. Então, e faz sucesso. Então assim, volto a dizer, ter ou não ter? Eis a questão. Ter
é melhor que se tenha programas musicais, mesmo que tenham que ser esse tipo de programa, que prestam um serviço a médio prazo. Por que a médio prazo? Porque não tem longevidade. Por um lado, tem a questão da exposição de talentos, tem a questão da exposição de repertório bom, repertório conhecido. Você ouvia lá canções do Cazuza, ouvia canções do Chico Buarque, ouvia canções de gente importante, que era preciso passar essa experiência musical para as novas gerações. Então, cumpriam um papel. Por outro lado, não trabalhavam para a longevidade dos artistas. Aqui em Portugal, a gente teve essa vantagem, então, com o Fator X, de ter o presidente da Sony, que é quem poria o disco debaixo do braço com a sua companhia, com a sua equipe, para botar o disco para acontecer, ali, em cena, tomando as decisões. Teve um outro lado mais produtivo do perfil do Fator X em relação, por exemplo, ao The Voice e afiliados brasileiros.